Pai do Senhor para os irmãos. Graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 27. Nossa intenção hoje é fazermos a exposição do Salmo 27. Vamos lê-lo versículo por versículo. Este Salmo ele foi escrito pelo rei Davi. Você pode ver, inclusive, aqui logo após o título fala assim: a confiança em Deus e anelo pela sua presença. Salmo de Davi. O nome Davi significa amado, não é? Ele foi o segundo rei, né, dos mais ilustres de Israel. Ele era filho de Jessé, bisneto de Ruth, nasceu na cidade de Belém e era pastor de ovelhas. E na cultura oriental, ser pastor de ovelha era designado apenas para escravos ou para uma das pessoas mais íntimas ali da família. Mas ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel e foi ungido ali por Samuel, não é? E se você for pesquisar os manuscritos e comentários, não há ninguém que fale sobre o contexto desse salmo. Porém, em um apenas que eu li, falava do momento em que Davi estava sendo perseguido por Saul, e ele estava num momento de grande angústia e perseguição. Lendo esse salmo, você vai perceber que realmente ele está num dos momentos muito difíceis, né, da sua vida. E esse salmo, ele tem duas divisões bem claras aí. Vai ser do versículo 1 ao versículo de número 6, nós vamos ver aí Davi derramando a sua alma perante o Senhor e anelando pela sua presença. Logo em seguida, nós vamos ver do versículo 7 ao versículo de número 14, Davi tomado aí por um sentimento de melancolia, de rejeição, né, e de muito sofrimento. Ao ponto, irmãos, eu já cheguei a ler, de algumas pessoas pensarem que este salmo fossem dois salmos, e juntaram esses salmos. Eu não concordo com isso. Eu vejo que realmente a nossa vida, às vezes nos nossos dias aí de luta e perseguição, nós passamos até pelas 4 estações do ano, não é? E Davi não é diferente de nós. A vida de Davi nesse salmo é um paradoxo mesmo da vida cristã. Nós vamos fazer a leitura desse salmo e nós vamos fazer uma leitura um pouco diferente. Os irmãos aqui da minha esquerda vão ler os versículos de número ímpar, isso pegando o púlpito aqui, a orquestra, e os irmãos da minha direita vão ler os versículos pares. Quando nós chegarmos no versículo de número 7, todos nós vamos ler juntos. Amém? É uma oração que Davi ele faz. Tudo certo? Vamos lá? Então vamos lá. 1, 2, 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me receberei? Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo.
Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disseste a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Todos nós, irmãos, juntos. Não esconda de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus, na minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos repetir bem forte esse último versículo? Vamos lá? 1, 2, 3. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença aqui estamos, ó Pai, e debruçados estamos, ó Pai, na Tua palavra, e anelamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, fica conosco, e que o Teu Espírito tenha a liberdade de operar, revelando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Peço que você continue aí com a sua Bíblia aberta. Este é um salmo que Deus tem falado comigo desde o início desse ano. No último versículo que nós lemos, falando sobre a esperança, não há remédio como a esperança. Tudo que nós fazemos, nós precisamos ter esperança. Inclusive, até vir aqui ao culto, né? Para vir aqui, nós precisamos esperar que realmente chegaremos aqui e louvaremos o Senhor. Tudo que nós fazemos, nós devemos ter esperança. Não há remédio melhor do que a esperança. E esse salmo, ele realmente foi escrito para nos trazer esperança, para nos encorajar. E esta mensagem aqui no salmo de número 27, ela está dividida em duas partes, como eu falei para vocês inicialmente. E a primeira parte dela está aí, vai do versículo 1 ao versículo de número 6, e nós temos aqui o que Davi, ele sente por Deus. O que Davi, ele sente por Deus? Davi, ele tinha uma confiança profunda em Deus. Davi, ele tinha uma confiança profunda em Deus. E ele vai descrever a Deus, mais ou menos de umas 10, ele faz uma sequência de 10 descrições. A primeira dele é que ele vai falar que o Senhor é luz. Ele vai falar que o Senhor é salvação. Ele vai falar que o Senhor, ele é fortaleza. Ele vai falar que o Senhor é bondoso. Ele vai falar que o Senhor é abrigo. Ele vai falar que o Senhor é acolhedor. Ele vai falar que o Senhor é professor. Ele vai falar que o Senhor é guia. E ele vai falar que o Senhor, ele é bondoso. E aí eu faço uma pergunta para você nessa noite. Quem é Deus para você? Você não precisa me responder. Só na sua mente responda. Quem é Deus para você? Se tivesse uma pergunta para você hoje, quem é Deus para você? Responda para você mesmo. O próprio Davi, ele tinha na sua mente a descrição nesse salmo, ele falando que o Senhor para ele é luz. O Senhor para ele é salvação. O Senhor para ele é fortaleza. O Senhor para ele é ajudador. O Senhor é formoso, é abrigo, é ajudador, é acolhedor, é aquele que guia, é aquele que é bondoso. E isso me veio à mente. Quem é Deus para você? Como é que você enxerga Deus?
Como é que você vê o Senhor na sua vida? Não é? E ele faz essa pergunta, eu faço essa pergunta para você, e ele vai colocar aqui no versículo de número 1. Ele vai falar, o Senhor é a minha luz. Repita comigo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A Bíblia, irmãos, vai dizer que Deus é luz. E nele não há treva alguma. A Bíblia também vai dizer que Jesus, ele é a luz do mundo. A Bíblia também vai nos dizer que o crente, ele é luz do mundo. E Paulo, inclusive, ele chega a dizer que nós somos filhos da luz. Paulo, ele vai dizer sobre isso. Mas, o que significa, nesse texto aqui, para Davi, essa expressão, o Senhor é a minha luz? O que significa para Davi isso? Não é? Porque, se nós, é bem interessante nós vermos aqui, que ele fala assim, o Senhor é a minha luz. Ele usa um pronome possessivo aí, minha luz. Ele não fala nossa luz, ele não fala tua luz. É como se Davi falasse assim, olha, se para você o Senhor ele não é luz, para mim ele é luz. Ele toma posse disso. Ele é a minha luz. E luz aqui pode representar várias coisas. Luz pode representar aqui abrigo, luz pode representar aqui calor, luz pode representar aqui guiando, né? Um aquecimento, um consolo, um conforto, uma direção. Mas, se você olhar exatamente para o contexto que eu disse para você aqui inicialmente, Davi, ele estava cercado por trevas. Davi estava passando um momento de angústia. Davi estava sobre nuvens escurecidas, entenebrecidas. Davi estava cercado pelos seus adversários. E nesse contexto, Davi ele diz, o Senhor é a minha luz. Nas minhas trevas, o Senhor é a minha luz. Nas minhas lutas, o Senhor é a minha luz. Na minha angústia, o Senhor é a minha luz. Aleluias. É a mesma coisa de ele dizer, ele está presente na minha dor, ele está presente quando ninguém está, ele está ali comigo. Ele é a minha luz, ele está presente. O Salmo 46:1 diz que Deus, ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Declare isso nessa noite. O Senhor é a minha luz. Nós temos vivido dias de trevas, dias de escuridão. Para onde nós olhamos, é dor, é lamento, é angústia, é sofrimento. Davi estava nessa mesma situação. E ele declarou, nesse salmo ele canta, ele louva, ele ora ao Senhor, e diz, o Senhor, ele declara, o Senhor é a minha luz. Na minha angústia ele está presente, na minha luta ele está comigo. Seja o que acontecer, ele é a minha luz, ele está comigo. É o que Deus está falando com você. Na sua luta, na sua angústia, na sua dor, o Senhor é a tua luz. E ele continua dizendo que ele não é só a sua luz. Ele também vai dizer aí na sequência, o Senhor é a minha salvação. A palavra salvação, no hebraico, ela tem vários significados. Vai desde um livramento assim, comum, sabe? Desde o pequeno ali, de algo comum, um livramento simples, até a salvação eterna. Essa palavra salvação no hebraico quer dizer. E eu vejo como se Davi estivesse falando assim, Ele é o meu Redentor. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu libertador.
Ele é aquele que me livra. É Ele que me liberta dos meus pecados, que me salva dos meus pecados. É Ele que liberta do poder de Satanás. É Ele que liberta das minhas trevas. E eu começo a pensar, e eu vejo aqui, quero dizer inclusive para você que está nos assistindo, quem sabe você está cercado, preso pelas correntes do pecado. Não consegue andar na presença de Deus. Presos pelos vícios, preso pela oferta que o mundo tem dado, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. O Senhor, Ele é o teu libertador. Ele quebra as correntes do pecado aqui esta noite. Porque não há pecado na face dessa terra que o sangue de Jesus não possa equacionar, não possa purificar, não possa libertar. O Senhor é a minha salvação. Se você tem sofrido pelas correntes do pecado, não tem conseguido ser livre, o Senhor é o teu libertador. Ele quebra as correntes do pecado aqui esta noite. E eu declaro, há poder no sangue de Jesus. Alabra Shurimikanturimiraias. Há poder no sangue de Jesus para purificar, para santificar a sua vida aqui esta noite. Ele te livra do poder de Satanás. Quem sabe você por uma vida inteira foi escravo de Satanás, vivendo de um terreiro a outro. Eu quero te dizer que há poder no nome de Jesus. E Ele te liberta do poder de Satanás nesta noite. Alabra Shurimikanturimiraias. Mas eu estou sentindo uma presença de Deus gloriosa nesta noite. E eu tenho certeza que o Senhor está quebrando as cadeias que o diabo tem te prendido até hoje. Hoje é o ponto final. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha salvação. E quando você ouve isso, eu quero dizer, você pode contar com o Senhor. Porque Ele é a tua luz. Ele é a tua salvação. Você pode contar com o Senhor nesses momentos de luta e dificuldades. E o texto continua. E ele vai dizer, ainda no versículo 1, o Senhor é a força da minha vida. Há versões que vão dizer assim, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Repita comigo, o Senhor é a fortaleza da minha vida. E um texto muito semelhante a esse, que tem o mesmo sentido, e vai ficar um pouco mais claro para você, isso que nós estamos querendo dizer, no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 26, e o versículo 4 diz assim, confiai no Senhor, perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Confiai no Senhor, perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. E o que Davi está querendo dizer aqui, amados? Davi está querendo dizer que Deus, Ele é um lugar onde você pode se refugiar, onde você pode ter firmeza. Em Deus você pode ter firmeza. O Salmo de número 40, versículo de número 2, diz que ele canta, inclusive, que Ele tirou ele de um lago horrível, de um charco de lodo, e firmou os seus pés sobre uma rocha. E firmou os seus passos. É isso que o Senhor faz conosco. Ele é fortaleza. E isso significa também que o Senhor Deus, o nosso Deus, Ele é um abrigo seguro para tudo aquilo que nós precisamos.
Às vezes você fala assim, mas eu quero estabilidade. O Senhor é a tua fortaleza. Eu quero segurança, porque eu me sinto com medo de tudo isso que tem acontecido, tanta violência, tanto crime, tudo isso. Não consigo ter segurança de andar. O Senhor é a tua fortaleza. O Senhor é a tua fortaleza, Ele é a tua provisão. O que o Senhor significa para você? Fortaleza. O que o Senhor significa para você? Luz. O que o Senhor significa para você? Salvação. Salvação. Provérbios também vai nos dizer, no versículo, o Provérbios de número 18, versículo 10, muito lindo esse texto. Se você tiver com a sua Bíblia e puder ler, é maravilhoso esse texto. Se os irmãos puderem projetar para os nossos irmãos que estão aí na internet também, é maravilhoso. Diz assim o texto: Torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Aqui nós temos uma figura muito clara daquelas cidades que eram fortificadas, né? Tinha aquela torre muito alta, símbolo ali da segurança, né? Então Davi está falando exatamente dessa fortaleza que o Senhor é para nós, né? Dessa fortaleza. Simplesmente Ele está querendo dizer para você nessa noite: em mim você pode se refugiar, em mim você pode se abrigar, em mim você estará seguro, em mim você estará seguro. As pessoas estão com medo. O Salmo 90, o versículo de número 1, vai dizer assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração a geração. O Senhor, Ele não mudou. Ele continua sendo torre forte para aquele que confia no nome do Senhor. Ele é a sua torre forte. Se nós formos pensar, inclusive, no nosso contexto que nós estamos vivendo, o aumento da pandemia, as pessoas com medo, eu quero dizer, o Senhor é torre forte. O Senhor é o teu refúgio. O Senhor é a tua salvação. O Senhor é a tua fortaleza. Nele você estará seguro. Apenas nele nós estaremos seguros. Apenas nele nós estaremos seguros. Então nele nós podemos confiar. Nele nós podemos nos esconder. Nele nós estaremos protegidos. Nós poderíamos citar vários textos aqui na Bíblia que vão citar e vão falar exatamente sobre isso. Se você pega Elias, por exemplo, numa situação de escassez, durante 3 anos e 6 meses, Deus sustentou ele com pão e carne de manhã e no final do dia, e com água, um corvo vinha e trazia o alimento para ele. Deus mandava o corvo ir lá. Não sei se você já parou para perceber, o corvo, ele é uma ave carnívora. Ele negou a sua própria, seu próprio instinto para fazer a vontade de Deus. Olha o que Deus faz. Para alimentar o seu servo, para sustentar o seu servo, Deus é torre forte, Deus é fortaleza, Deus é provedor. Deus é provedor. O Salmo 27:1 ainda vai dizer assim, vamos continuar aqui no Salmo. Ele vai fazer 2 perguntas ainda aí, ele vai fazer 2 perguntas. E a pergunta é: a quem temerei? Repita comigo: a quem temerei? A quem temerei se o Senhor é a minha luz? A quem temerei se o Senhor é a minha salvação? A quem temerei se o Senhor é a minha fortaleza? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está ao meu lado, se eu estou nele, a quem eu temerei ou o que eu temerei? Quem topa ser o meu adversário? Se ele está comigo, se ele é a minha torre forte.
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O Salmo 27, o versículo de número 2 e 3 diz assim, ó, quando os malvados, acompanha aí comigo, quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, veja só, malvados, adversários, meus inimigos, investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. É interessante a classificação de pessoas que ele coloca aqui, né? Você já imaginou, você chegou, segunda-feira vai ser feriado, mas na terça você chegou lá no seu trabalho, está lá os seus adversários. Não estou jogando praga em ninguém não, irmão, não é que isso vai acontecer. Mas você tem lá os seus adversários, tem os inimigos que se levantam contra você para te defamar, para falar mal de você, para te escarnecer, para ver a sua queda. São vários tipos de pessoas que nós temos aqui declaradas, não é? E aí você fala, e agora? Davi estava cercado de todas as pessoas, inimigos, malvados, invejosos, que queriam que ele tropeçasse, que queriam ver a morte dele. Não queriam ver ele, mas queriam ver a morte dele a qualquer preço. E aí sabe o que Davi, ele declara? O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a torre forte. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza. E é como se ele dissesse assim, ó, tudo isso que eles intentaram contra mim, nada disso vai acontecer. Porque o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Então não se preocupe. Descansa no Senhor. O Senhor é a sua torre forte. Ele é o seu refúgio. Ele está contigo. Não temas. Não temas. O versículo de número 4 vai revelar aí um dos desejos do coração de Davi. Olha o que o texto diz. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Né? É claro que Davi não queria morar na casa do Senhor, né? Que é uma expressão poética. Inclusive, Davi se colocou diante de Deus para a construção do templo. Mas ele não conseguiu construir o templo. Foi o seu filho Salomão que o construiu. Mas claro que Davi, ele tinha consciência que tanto o templo quanto o tabernáculo representavam a presença de Deus. Representava a presença de Deus. Então, o desejo de Davi era estar aonde? Na presença de Deus. E na presença de Deus, ele busca esse desejo de estar na sua presença. Ele anela isso. E por quê? Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor. Para contemplar a beleza do Senhor. E eu te pergunto, o que é a beleza do Senhor? E ele mesmo vai dizer, né? Como que nós devemos adorar a Deus? Na beleza da sua santidade. Então, nós vemos aqui, inclusive nessa última parte que ele vai dizer assim, para contemplar a formosura do Senhor, como se Davi tivesse tomado por um espírito ali de contemplação. Ele não quer só ver a formosura do Senhor, ele quer meditar na sua vida, ele quer meditar, ele quer aprender na casa do Senhor, ele quer conhecer mais as coisas espirituais, ele quer realmente se aprofundar em Deus, conhecer mais a Deus. O desejo dele é estar na presença de Deus, não é? Estar na presença do Senhor. Mas por que Davi fala isso, irmãos? Porque ele sabia que estando na presença de Deus, quando o dia mau chegasse, o dia D chegasse, o Senhor o guardaria. O Senhor estaria com ele. Olha o que o texto diz, não é? Porque no dia da adversidade, olha o versículo 5. Porque no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por mim sobre uma rocha. E eu quero que você medite comigo isso. Não há lugar mais seguro do que a presença de Deus. Repita comigo, não há lugar mais seguro do que a presença de Deus.
Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos anelar pela presença de Deus. Como é bom estar na presença de Deus. Não há lugar mais seguro no mundo do que a presença de Deus. Se esconda nela. Navegue nela. Aleluias. Mas amados, a presença de Deus é gloriosa nesse lugar, irmãos. Aleluia. Estou me segurando aqui porque é muito forte a presença de Deus, irmãos. E uma coisa que me choca nesse salmo é que no versículo de número 7, você vai ver aí, ele diz assim: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde. Você percebe que Davi começou o dia cantando, o Senhor é a minha luz. Tem até o Senhor é a minha luz, não é? A minha salvação. Começou cantando o dia, né? Quando chegou no final do dia, parece que foi mais ou menos assim, mudou o tom. Totalmente. Muda o tom. Você vê que há uma certa instabilidade. Por mais crente que você seja, se você não estiver na presença de Deus, estiver na graça de Deus, nós desmoronamos. Se nós não estivermos na graça de Deus, na presença de Deus, né? Por mais crente que você seja, você vê que aqui é uma instabilidade, né? E nós vivenciamos isso. Então ele vai orar, e ele vai revelar aqui 4 coisas muito interessantes, 4 necessidades que nós temos, principalmente quando nós estamos enfrentando por esses momentos de luta mesmo. Ele vai revelar 4 coisas muito importantes aqui. E aí eu convido você, inclusive, para você observar os verbos aqui, que é bem interessante isso. O versículo 7 ele começa, ouve, no finalzinho diz, ele fala, responde-me. Vamos lá, ouve, responde-me. Depois no versículo de número 9, ele vai dizer assim, não esconda de mim, não rejeites, nem me desampares. Você vê que o que dá para nós entendermos é que é como, não sei se você já se sentiu assim, né? Sozinho, você está até rodeado de pessoas, mas se sente só mesmo, angustiado, né? Desamparado. E a ideia que dá aqui é como se Davi estivesse sendo rejeitado, não é? Um sentimento de rejeição. Ele sente, você percebe isso lendo o texto, é muito forte isso. Há um sentimento de rejeição. Então, eu me lembro que eu tinha feito um propósito, né? Tinha orado a Deus, buscado tanto a Deus para poder fazer uma pós-graduação, um mestrado. E eu contei, inclusive, aqui quando eu passei, acho que foi em 2018, estava até o pastor Joinville dirigindo o culto. Foi um momento muito difícil, porque eu já tinha tentado em tantos lugares, e é muito caro, né, para você fazer, tem uma série de coisas. E eu prometi a Deus que eu contaria, inclusive, esse testemunho. E depois da terceira vez que eu fui prestar, a primeira eu fui porque eu pensava que eu sabia alguma coisa. Na segunda, porque eu conhecia alguém. E na terceira, Deus falou assim, não, vem aqui comigo. O negócio é comigo, não é com mais ninguém. Eu levantava todo dia, 4 horas da manhã, me arrumava como se eu fosse já trabalhar. E ali eu comecei a ler os livros e orava. Fazia meu período de oração, orava o Senhor, lia a palavra e ia para os livros. E aí Deus foi abrindo minha mente. Deus foi abrindo minha mente. E eu fui fazer essa prova. Eram 173 pessoas para 2 vagas só. Não é? E eu me lembro que no dia que eu estava fazendo a prova, eram 4 fases. A primeira 1 hora não saía nem uma vírgula. E eu chorando já, desesperado. E eu falei, eu acho que o pessoal, eu estava ali orando, eu falei, Senhor, e agora? Não lembro nada. E aí uma palavra, irmãos, sabe quando fala aquele texto? Apenas uma palavra, foi uma palavra. E ali eu consegui escrever 6 laudas. Fui até o final, saiu o resultado, passei. Uma luta. Deus preparou no serviço o tempo, ganhei a bolsa de 50% no serviço, trabalhando 50% só do tempo, né? Uma benção mesmo.
E eu me lembro que quando eu tinha sido reprovado, eu fiquei muito triste, mas muito triste. Às vezes você pode ficar triste também, às vezes por um problema de um relacionamento, perder um emprego, ou qualquer outra situação. Mas nesse dia, irmãos, eu falei assim, Deus não é mais comigo. Porque, nossa, já tentei tanto, já batalhei tanto, já orei, já jejuei, já busquei a Deus, e agora? Mas tem o tempo certo de Deus agir, irmão. E o tempo de Deus, ele é perfeito. As coisas acontecem naturalmente. E ali, agora no começo desse ano, eu peguei o meu diploma, olhei, eu falei assim, só o Senhor é Deus. Porque quando chegou no final, irmãos, eu olhava para o texto, não saía nada, não conseguia escrever. Acordava de madrugada para escrever. O mesmo processo que aconteceu no início, aconteceu no final. E aí Deus começou a falar comigo, irmãos. Eu acordava à noite, minha esposa mesmo testemunha. E Deus falava comigo, irmãos, sobre análise do discurso. Né? Deus falava comigo. E o professor chegava assim e falava assim, mas como que você chegou a isso? Tem gente que às vezes não acredita, né? Mas, irmão, creia. Deus, ele é o Deus de toda sabedoria e ciência. Eu coloquei isso aí, ó Deus de toda sabedoria. Eu coloquei lá o livro de Romanos, não é? Deus de toda sabedoria e ciência. E quando foi na banca lá, eles elogiaram, falaram assim, ó, aqui você não escreveu como os demais que a gente já tem lido até agora. Você faz proposição, você traz teoria. Eu falei, se eu falar para você que a teoria é o Senhor, né? Que o Senhor que falou, que o Senhor que conduziu, que o Senhor... Foi o Senhor. Eu simplesmente fui amanuense. Porque o Senhor foi ensinando. O Senhor, ele conhece, irmãos. Então, saiba que o Senhor, ele é a resposta certa. Ele age aonde você não tem capacidade de agir. Ele vai estender o seu braço forte para fazer além daquilo que você pensa, o que você pode fazer. O Salmo ainda continua, o versículo 11, ele diz assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que andam espiando. Veja, parece que Davi, ele está perdido. Ele não tem um caminho, ele não consegue enxergar. Mas ele ora a Deus, ele fala, ensina-me, Senhor. Porque as pessoas estão querendo a sua queda, veja. Por causa dos que andam me espiando. As pessoas queriam derrubar, queriam destruir a vida dele. Queriam ver o seu mal. Mas Davi, ele ora, Senhor, ensina-me. Guia os meus passos. Faça essa oração. Faça essa oração. Deus é aquele que ensina. Deus é aquele que guia. Deus é aquele que conduz. Aleluia. E Ele está pronto para fazer isso com você. E o versículo de número 12 ainda vai dizer assim, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, os que respiram crueldade. Veja como as pessoas queriam acabar com ele. Ele não via saída. Ele não via resposta, não via resultado. E aí ele clama, Senhor, ensina-me. E eu posso dizer para você, Deus ensina. Abra o seu coração nessa noite. Deixa Deus guiar o seu coração. Deixa Deus guiar as suas escolhas. Ele é aquele que nos ensina. O 27:13 diz assim, perecerei sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Há versões que diz assim, eu creio que verei a bondade do Senhor. Repita comigo, eu creio que verei a bondade do Senhor. Veja, o verbo está no futuro, verei. Está no futuro. Eu não vejo, mas eu creio. Aqui é a fé. Eu não vejo, mas eu creio. Repita comigo, eu não vejo, mas eu creio. E é muito importante isso, porque, veja, Davi ele precisava de socorro. Davi precisava de ajuda. Davi precisava de salvação. Davi precisava de aceitação. Mas, Senhor, ele vai dizer, inclusive, no complemento do versículo aqui, eu verei a bondade do Senhor. Eu verei a bondade do Senhor. Ou seja,
mesmo que nada disso aconteça, eu não estou vendo, mas eu creio que a bondade, como está lá no Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então aqui, veja que é como se Davi estivesse falando assim: eu creio que eu ficarei livre de tudo isso que me cerca, tudo isso que tem minado a minha vida, tudo isso que tem lutado contra mim, eu verei a salvação do Senhor, eu verei a bondade do Senhor, eu verei a libertação do Senhor. Aleluia. E aí, irmãos, Davi, ele olha para nós, no versículo de número 14 aí do Salmo 27, como se ele olhasse para nós e fala assim: espera no Senhor. Espera no Senhor. A esperança aqui não é uma mera expectativa. A esperança aqui é o Senhor. Vocês perceberam? A esperança aqui não é uma expectativa, é o próprio Senhor. Inclusive o salmista ele vai dizer, né? Bendito o homem que espera no Senhor. A esperança aqui é o Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor não serão envergonhados. E creia que você verá a bondade do Senhor nessa terra. Espera no tempo de Deus. Se anima-te, né? Temos que esperar com ânimo. O Salmo 62, para nós finalizarmos aqui, Salmo 62, o versículo, lembrei aqui, versículo 2, acho que é 1 e 2, isso. Ele fala assim: a minha alma espera silenciosamente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é minha rocha, a minha salvação, a minha defesa, não serei grandemente abalado. O versículo 5 diz: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Esperar silenciosamente aqui, não é esperar de forma triste. Porque veja, o versículo seguinte aí, do Salmo 27, ele fala assim: espera no Senhor, anima-te. Não é esperar triste, é esperar animado. Anima-te no Senhor, né? Fortalece o seu coração, fortaleça a sua fé, né? E ele vai dizer ainda que assim, ele fortalecerá o teu coração, espera pois no Senhor. Veja que fortifica o teu coração. Ele não está falando de uma fortaleza, de uma força exterior, mas no interior. Fortifica o que? O teu coração. Mas fortifica com o quê? No Senhor. Fortifica em quem? Na esperança. E o que é a esperança aqui? É o Senhor. O Senhor não falha. O Senhor não falha. Ele não tarda. Espera no Senhor. Espera a resposta de Deus. Espera o tempo de Deus. Aleluias. Aleluias. Eu queria fazer uma oração com você nesse momento. Tenho certeza que Deus tem falado o seu coração nessa noite. Declare para o Senhor nessa noite, feche seus olhos e diga: o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Aleluias. Por isso não temo. Faça uma oração nesse momento ao Senhor. Você que está aqui nos ouvindo nessa noite, que ainda não recebeu o Senhor como seu Salvador, queria convidar você para vir aqui à frente, receber o Senhor, que é luz, que é Salvador, que é poderoso. Se tem alguém nessa noite que quer receber o Senhor como Salvador da sua vida, levante a sua mão, venha aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos clamar ao Senhor pela sua vida. Você que está nos assistindo pela internet também, se você quer receber o Senhor como o único e legítimo Salvador da sua vida, escreva aí: eu quero, receba o Senhor na sua vida. E eu quero orar junto com você nessa noite.
Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Te louvamos porque o Senhor é a nossa luz. Nós declaramos isso. Às vezes nos sentimos realmente fracos, até mesmo rejeitados, em angústia, em meio às trevas e escuridão. Mas nós queremos declarar: o Senhor é a minha luz. O Senhor é o meu libertador. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor me ensina. O Senhor me guia. O Senhor me fortalece. Aleluia. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.